E aí, galera, beleza? Voltando aqui às nossas gravações no podcast da Virada. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Antônio, eu sou aqui o produtor do podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. Antes de iniciar esse episódio, que vai falar um pouco sobre a teoria marxista da dependência e serviço social e que será dividido em duas partes, vou pedir para você que ainda não nos segue nas redes sociais, segue lá no Instagram, Podcast da Virada, segue no YouTube também, Podcast da Virada, e nas plataformas de áudio, todas as plataformas de áudio estão disponíveis o nosso podcast. Então segue, curte, compartilha e divulga o nosso podcast da Virada. Bem, como eu falei, nesse episódio vou tentar trazer um pouco sobre a teoria marxista da dependência e tentando atrelar um pouco ao serviço social. E nesta primeira parte, vou tentar trazer alguns fundamentos e origens da TMD. Veja, a TMD está escrita no contexto da década de 60, que é uma década marcada por diversas tentativas de rompimento, tanto do ponto de vista teórico, político, social, com a ideia de subdesenvolvimento. E é um período no qual o capitalismo monopolista está se instalando e se desenvolvendo na América Latina. E esse desenvolvimento ele vai trazer alguns questionamentos por parte de políticos, movimentos sociais, teóricos que vão estudar esse desenvolvimento latino-americano, inclusive dentro do próprio serviço social. Isso vai também se desenvolver de uma maneira que vai desembocar no movimento de reconceituação latino-americana e da renovação do serviço social brasileiro. Se você ainda não conhece muito sobre esse período dentro do serviço social, na nossa primeira temporada aqui do podcast, nós temos alguns episódios que vão tratar sobre essa ruptura e sobre esse questionamento com esse momento histórico que a América Latina vai viver. Bem, dentro desse momento de ebulição e desses questionamentos que vão ser feitos na década de 60, podemos elencar meio que quatro vertentes que vão direcionar um pouco desse debate sobre o subdesenvolvimento e desenvolvimento da América Latina. Uma dessas visões é a visão dos partidos comunistas, a outra é de uma teoria, de uma linha teórica chamada foquismo, a terceira é da teoria de desenvolvimento vinculada à CEPAL e a quarta é a famosa escola da dependência. Vou tentar trazer aqui alguns elementos que vão compor um pouco dessas quatro vertentes que vão discutir a ideia de subdesenvolvimento e desenvolvimento na América Latina. Primeiro, os partidos comunistas, eles vão, grosso modo, e aí especialmente o Partido Comunista Brasileiro, vão analisar que havia necessidade de produzir-se etapas de complementação à Revolução Burguesa, visto que seria necessário ultrapassar as relações pré-capitalistas que impediam o desenvolvimento das forças produtivas. E a partir desse momento, aliado a uma burguesia nacional, seria possível dar passos de mudanças, né, nesse horizonte de dependência e de subdesenvolvimento, com o progresso entre aspas, das forças produtivas, e a partir daí as classes trabalhadoras, né, os oprimidos, poderiam protagonizar essa luta de classes e aí desenvolver uma ruptura com esse capitalismo e fazer uma luta pelo socialismo, pelo comunismo. Essa era uma visão dessas vertentes. Uma outra visão, que era do foquismo, o foquismo foi uma linha política que tinha algumas simplificações, né, partia de uma linha explicativa partindo de algumas simplificações da leitura das lutas na América Latina, principalmente a partir da Revolução Cubana de 1959. E essa linha concebia que bastaria uma luta armada, bastaria pegar em armas e partir para a luta contra os opressores que se resolveria o problema do subdesenvolvimento latino-americano. E isso a despeito das configurações conjunturais, das configurações estruturais daquela sociedade e da conjunção da luta de classes, do estágio que a luta de classes estava conformada naquela sociedade. Então, havia uma transposição daquilo que ocorreu em Cuba para o resto da América Latina. Então, o folquismo, apesar de não ter um destaque tão grande, né, em formulações teóricas, né, e de divulgação, também foi uma linha política que aparece em alguns textos
que vão falar sobre a TMD e sobre essa complexidade latino-americana na década de 60. Um outro ponto, uma outra vertente que a gente pode elencar aqui na década de 60, que também estava questionando essa ideia de subdesenvolvimento e de desenvolvimento latino-americano, é a CEPAL, que vai ter uma grande influência na América Latina na década de 60, 70, mas que ela é formada no final dos anos 50, quer dizer, no início dos anos 50, perdão. Em 1948 é criada a CEPAL e ela tinha como objetivo diagnosticar os principais problemas e atrasos econômicos da América Latina e Caribe. A CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, buscou, no conceito de desenvolvimento desigual, o centro como centro da realidade latino-americana. E, a partir disso, fundou uma ideia de crítica à ideia de vantagens comparativas de David Ricardo, que estava muito em voga. E o que é que diz essa ideia? De que as desigualdades elas seriam um ponto positivo e causariam equilíbrio entre os mercados que se especializariam em determinados ramos de produção. Então, a Europa, o centro, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, seria um centro do progresso tecnológico e a periferia seria um centro especializado em produtos semi-elaborados e produtos primários. Então, haveria esse equilíbrio no mercado internacional entre economias especializadas em determinados ramos. E essa especialização, essa desigualdade especializada, faria com que o mercado entrasse em equilíbrio. A proposta da CEPAL, ela ia no contrapé disso. Ela se fundava não na ruptura da América Latina com o capitalismo, mas no avanço coordenado de suas forças produtivas, com a diversificação dessa produção, com a participação do Estado como força motriz, uma ampliação do mercado interno e a exportação de produtos nacionais com alto valor agregado. Então, a CEPAL, ela parte de uma ideia de desenvolvimento das forças produtivas, não com a ideia de um rompimento com o capitalismo, mas de um avanço das forças produtivas, do mercado interno e da ruptura com o subdesenvolvimento para um capitalismo funcional na América Latina e não só um capitalismo que gerasse grandes fraturas de desigualdades no seu seio. Essa vertente ela foi muito influente em governos como no governo do México, na Argentina, no Brasil, no governo João Goulart, mas teve suas experiências, em grande parte de suas experiências, elas foram interrompidas, foram aquilo como o Zé Paulo Neto gosta de falar, foram curtas e curtadas, elas foram interrompidas no meio por golpes de Estado orientados pelas potências imperialistas, em especial os Estados Unidos. Uma quarta escola, uma quarta vertente, é a escola da dependência, que é o que a gente vai se deter um pouquinho mais daqui para frente. E a escola da dependência ela vai ter algumas vertentes, dentre as quais duas são muito protagonizadas. A escola marxista da dependência, que vai ter como autores principais Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, que é seu grande expoente, André Gundé Frank, Agustin Cueva, entre outros, que vão aparecer também nessa escola da dependência marxista. E a escola de vertente weberiana, que vai ter como grande expoente Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, José Serra. E essas duas escolas elas vão partir de princípios teóricos e políticos bem distintos. A primeira, que é a TMD, a Teoria Marxista da Dependência, vou falar TMD aqui para ficar mais fácil, ela vai explicar as particularidades históricas da dependência latino-americana e a necessidade da revolução como um elemento central para a classe oprimida, tendo o método de Marx como um método explicativo e de ação transformadora, bem como utilizando os conceitos do imperialismo, bebendo de fontes como Lenin e Rosa Luxemburgo. Já a segunda, essa de vertente weberiana, ela parte das teses do desenvolvimento integrado e do pressuposto de que a dependência parte do atraso tecnológico e da pouca visão criativa do empresariado nacional, e que vai expressar uma análise endógena da causa da dependência e do subdesenvolvimento. Então vejam que são duas vertentes opostas, mas que a segunda vertente, a de Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, José Serra, vai ter uma divulgação maior dentro do Brasil, especialmente, por conta do exílio que os autores da TMD, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, vão sofrer durante a ditadura militar.
Então, a TMD no Brasil fica meio escanteada, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente militante, porque as principais obras desses autores foram escritas durante seu exílio, então foram escritas em espanhol e tiveram grande divulgação no Chile, no México, na Espanha e em outros países de língua não espanhola, como na Itália. Então, grande parte desse debate foi por muito tempo, durante a década de 70, 80 e 90, conhecida e reconhecida fora do Brasil, mas a partir da década de 90, com a reabertura política e com a capitulação dos autores da vertente weberiana ao neoliberalismo, especialmente FHC, é retomado o debate a partir da TMD, a Teoria Marxista da Dependência no Brasil, tendo um grande fôlego, especialmente nos anos 2000. Então, é necessário que o serviço social, pelo menos na minha opinião, tenha uma aproximação cada vez maior e uma incorporação da tese da teoria marxista da dependência para a explicação da realidade brasileira e latino-americana. E isso tem sido feito especialmente a partir de 2012, né, quando as obras dos autores da TMD são lançadas no Brasil, algumas pela primeira vez, a partir de 2012. Então, a partir de 2012, essas obras estão sendo assimiladas pelo Serviço Social Brasileiro, especialmente nos últimos 10 anos, a uma criação e uma produção cada vez maior no âmbito da pós-graduação de Serviço Social com a TMD. E aí, é necessário que se faça um aporte um pouquinho aqui dos detalhes da TMD, então eu vou tentar trazer alguns detalhes. Esse episódio vai ser um pouco mais curto, mas vou tentar trazer dentro desse episódio alguns detalhes sobre o que é a TMD e seu pressupostos teóricos. Veja, Rui Mauro Marini ele foi o grande teórico da TMD, né, nessa década de 60 até a atualidade. Há, claro, outros destaques ao seu lado, como a própria Vânia Bambirra, Rui Mauro Teotônio dos Santos, Jaime Osório, e autores mais atuais, como Matias Lutz, que inclusive é professor de serviço social na pós-graduação lá na UFRJ. Rui Mauro ele vai lançar as grandes bases teóricas e as grandes categorias que são utilizadas na TMD, no seu livro Dialética da Dependência, que é escrito em 1973, e que vai enfocar o desenvolvimento da América Latina e suas particularidades históricas. Há em Marini, e ele fala isso no começo do livro, esse texto, Dialética da Dependência, um rigor teórico-metodológico marxista. E ele entende não um rigor como um dogma, mas um rigor explicativo, teórico-prático, para o entendimento da realidade latino-americana. Então, dessa forma, Marini entende e tenta buscar explicar os mecanismos concretos da articulação do capital a partir de elementos do modo de produção, da apropriação da riqueza privada pelo capital, da exploração da força de trabalho, da concentração, da centralização e distribuição da riqueza e da renda. Então, há uma tentativa de entender não só, grosso modo, o que é o modo de produção capitalista, mas suas particularidades a partir dos seus grandes elementos, o elemento do modo de produção, da apropriação da riqueza, mas que se faz de modo particular na América Latina. Então, assim, a TMD ela não apresenta apenas elementos comuns do modo de produção capitalista, que é um modo de produção que está presente em escala global, mas demonstra as particularidades do modo de produção capitalista dependente, como essa dependência está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento dos países centrais. Então, nesse texto, Rui Mauro ele vai apontar como o desenvolvimento dos países centrais do modo de produção capitalista está intrinsecamente vinculado à dependência da América Latina e de outros países, como os países de África, mas debatendo especificamente a América Latina, de como a América Latina cria o desenvolvimento do capital nos países centrais. Então, o trabalho de autores da TMD, mas especialmente do Rui Mauro Marini, vai nos legar algumas categorias importantíssimas para o estudo e para a compreensão do capitalismo nas configurações próprias da América Latina. Dentre elas, a gente pode citar a superexploração da força de trabalho, a cisão do ciclo de capital, transferência de valor, subimperialismo, padrão de reprodução de capital e a dependência.
são categorias que são fundamentais para compreender a dinâmica própria desse modo de produção capitalista dependente. E essas categorias não nos ajudam apenas a compreender o modo operandi da economia latino-americana, né? Mas ajuda a fazer também uma crítica da economia política latino-americana. E aí, essa crítica da economia política latino-americana e dessa dependência do capitalismo latino-americano, nos ajuda também a compreender as formas de reprodução dessa vida. Então, por isso é essencial, na minha opinião, que o serviço social faça a apropriação da TMD para compreender os modos próprios de reprodução da vida no capitalismo independente. Então, as formas como o Estado vai se desenvolver, como as políticas sociais vão se desenvolver, como as formas de regulação do trabalho e da renda e da riqueza no Brasil vão se compreender. Então, é super importante fazer a leitura dos autores da TMD e de que o serviço social incorpore cada dia mais essa dinâmica de entendimento da teoria marxista da dependência. Mas, afinal de contas, qual é a compreensão de dependência que os autores da TMD vão ter? Então, a dependência ela é entendida como uma relação de subordinação própria da forma como o capital e os interesses de seus donos se internacionalizam de maneira cada vez mais integrada e diversificada. Então, eu vou até ler um trechinho aqui do texto de Rui Mauro. Ele vai falar o seguinte, é logo no começo do texto. A dependência é entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco das relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. A dependência não pode ser, portanto, nada mais do que maior dependência, e sua superação supõe necessariamente a supressão das relações de produção nela envolvida. Então, Rui Mauro, nessa fala, ele vai trazer o seguinte: apesar do Brasil, aí eu utilizando aqui o Brasil como exemplo, ter tido a sua independência formal em 1822, não há um processo de soberania nacional, não há um desenvolvimento de uma soberania política, econômica e social. O desenvolvimento desse capitalismo ele vai ser determinado a partir de pressupostos das potências imperialistas. Então, o nosso desenvolvimento agrícola, industrial, vai ser determinado pelas necessidades externas. E há nessa dialética de interno e externo, porque é importante frisar esse ponto, a despeito daquilo que as noções weberianas faziam de tratar a dependência como uma particularidade endógena, a TMD vai compreender a dialética da dependência, como o próprio texto do Rui Mauro vai falar. Então, há uma dialética entre o externo e o interno. As burguesias nacionais, aliadas, subordinadas das burguesias internacionais, como diria Teotônio dos Santos, vão manter esse desenvolvimento desigual e combinado dentro dessa dinâmica interna e externa. Então, há aqui um nível de subordinação do desenvolvimento econômico e social desses países. Então, compreende-se nessa fala do Rui Mauro de que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento não são desvinculados. Não há, como nas teses anteriores, uma falta de capitalismo, mas há um desenvolvimento particular da relação de reprodução de capital, que vai ser integrado de maneira desigual ao imperialismo. Então, não há aqui, como nas teses, nas outras teses, como por exemplo na tese dos partidos comunistas, não há formas pré-capitalistas que devam ser eliminadas para que um capitalismo nacional surja e que a partir daí haja um processo de revolução. Mas há uma necessidade de romper com o próprio capitalismo que está em sua forma particular de desenvolvimento integrado na configuração internacional da divisão internacional do trabalho. Então aqui há uma necessidade de romper com o capitalismo e a partir dessas bases construir uma nova forma de produção da vida e de reprodução dessa vida. Feito esse preâmbulo, há algumas categorias, como eu ressaltei, como a superexploração do trabalho, da força de trabalho, a cisão do ciclo de capital. Dentre essas categorias, vale ressaltar, em particular, uma que é muito importante para compreender a TMD, que é a superexploração da força de trabalho, que vai, aliado às outras categorias, nos ajudar a compreender a dinâmica própria do modo de produção no capitalismo dependente.
Então, a superexploração ela vai surgir como um elemento, como um mecanismo particular desenvolvido para reverter a perda de lucros na relação da dependência com o mundo. Então, Rui Mauro ele vai notar que há uma cisão e que há uma transferência de valor das economias dependentes para as economias do centro. E há, nesse processo, uma, um mecanismo que vai ser desenvolvido para que essa transferência de valor, que é essa transferência entre a burguesia nacional e a burguesia internacional, a burguesia dos países centrais, que vai ser um mecanismo para manter algum nível de extração de mais-valia também a nível interno e não só externo. Então, qual vai ser esse mecanismo? É a superexploração da força de trabalho. Então, nesse processo de inserção do, do capitalismo dependente ao capitalismo mundial, há algumas características, né, que precisam ser explicitadas e que já foram, de alguma forma, aqui nessa minha fala, citados, que é a utilização da força de trabalho. Essa não vai se operar da mesma forma que nos países centrais. Vai existir entre nós uma forma ampliada de exploração dessa força de trabalho, que é exatamente o caráter da superexploração, como forma de compensar a transferência de valor para o centro da exploração, e ela vai estar imbuída de três fatores. A intensificação da força do trabalho, a prolongação da jornada de trabalho e a expropriação de parte considerável do trabalho, que vai configurar um modo de produção fundado exclusivamente na maior exploração do trabalhador e não no desenvolvimento da sua capacidade produtiva. O país dependente ele vai buscar uma compreensão da perda gerada da renda pelo comércio internacional através do recurso de uma maior exploração do trabalhador. E isso é uma frase de Marini nesse texto. E como pontuamos anteriormente, essa superexploração ela vai ter um caráter especial aqui no nosso continente, por conta de uma superexploração de duas forças de trabalho que vão ser superexploradas. A força de trabalho indígena e a força de trabalho negra. Então aqui o racismo ele vai ter um papel especial nesse processo da superexploração da força de trabalho. E uma das características dessa superexploração é que a força de trabalho ela é vilipendiada de suas condições de reprodução social via dispêndio no tempo de trabalho excedente, acima do nível das populações centrais, e que vai ter uma remuneração abaixo do valor da sua força de trabalho para que reponha suas condições de manutenção. Então, há nesse processo da superexploração da força de trabalho, além da intensificação da mão de obra, além da ampliação de uma população relativa, né, que vai ser essa superpopulação relativa maior do que o comum nas franjas centrais do capitalismo, o centro como centro da realidade latino-americana. E a partir disso fundou uma ideia de crítica à ideia de vantagens comparativas de David Ricardo, que estava muito em voga. E o que é que diz essa ideia? De que as desigualdades elas seriam um ponto positivo e causariam equilíbrio entre os mercados que se especializariam em determinados ramos de produção. Então, a Europa, o centro, né, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, seria um centro do progresso tecnológico e a periferia seria um centro especializado em produtos semi-elaborados e produtos primários. Então, haveria esse equilíbrio no mercado internacional entre economias especializadas em determinados ramos. E essa especialização, essa desigualdade especializada, faria com que o mercado entrasse em equilíbrio. A proposta da CEPAL, ela ia no contrapé disso. Ela se fundava na ruptura da América Latina, ela se fundava não na ruptura da América Latina com o capitalismo, mas no avanço coordenado de suas forças produtivas, com a diversificação dessa produção, com a participação do Estado como força motriz, uma ampliação do mercado interno e a exportação de produtos nacionais com alto valor agregado. Então, a CEPAL ela parte de
de uma ideia de desenvolvimento das forças produtivas, não com a ideia de um rompimento com o capitalismo, mas de um avanço das forças produtivas, do mercado interno e da ruptura com o subdesenvolvimento para um capitalismo funcional na América Latina, e não só um capitalismo que gerasse grandes fraturas de desigualdades no seu seio. Essa vertente ela foi muito influente em governos como no governo do México, na Argentina, no Brasil, no governo João Goulart, mas teve suas experiências, em grande parte de suas experiências, elas foram interrompidas, foram aquilo como o Zé Paulo Neto gosta de falar, foram curtas e curtadas, elas foram interrompidas no meio por golpes de Estado orientados pelas potências imperialistas, em especial os Estados Unidos. Uma quarta escola, né, uma quarta vertente, é a escola da dependência, que é o que a gente vai se deter um pouquinho mais daqui para frente. E a escola da dependência ela vai ter algumas vertentes, dentre as quais duas são muito protagonizadas. Né? A escola marxista da dependência, que vai ter como autores principais Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, que é seu grande expoente, André Gundé Frank, Agustin Cueva, entre outros, que vão aparecer também nessa escola da dependência marxista. E a escola de vertente weberiana, que vai ter como grande expoente Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, José Serra. E essas duas escolas elas vão partir de princípios teóricos e políticos bem distintos. A primeira, né, que é a TMD, a Teoria Marxista da Dependência, vou falar TMD aqui para ficar mais fácil, ela vai explicar as particularidades históricas da dependência latino-americana e a necessidade da revolução como um elemento central para a classe oprimida, tendo o método de Marx como um método explicativo e de ação transformadora, bem como utilizando os conceitos do imperialismo, bebendo de fontes como Lenin e Rosa Luxemburgo. Já a segunda, né, essa de vertente weberiana, ela parte das teses do desenvolvimento integrado e do pressuposto de que a dependência parte do atraso tecnológico e da pouca visão criativa do empresariado nacional, e que vai expressar uma análise endógena da causa da dependência e do subdesenvolvimento. Então vejam que são duas vertentes opostas, mas que a segunda vertente, a de Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, José Serra, vai ter uma divulgação maior dentro do Brasil, especialmente, por conta do exílio que os autores da TMD, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, vão sofrer durante a ditadura militar. Então, a TMD no Brasil fica meio escanteada, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente militante, porque as principais obras desses autores foram escritas durante seu exílio, então foram escritas em espanhol, tiveram grande divulgação no Chile, no México, na Espanha e em outros países de língua não espanhola, como na Itália. Então, grande parte desse debate foi por muito tempo, durante a década de 70, 80 e 90, conhecida e reconhecida fora do Brasil, mas a partir da década de 90, com a reabertura política e com a capitulação dos autores da vertente weberiana ao neoliberalismo, especialmente FHC, é retomado o debate a partir da TMD, a Teoria Marxista da Dependência no Brasil, tendo um grande fôlego, especialmente nos anos 2000. Então, é necessário que o serviço social, pelo menos na minha opinião, tenha uma aproximação cada vez maior e uma incorporação da tese da teoria marxista da dependência para a explicação da realidade brasileira e latino-americana. E isso tem sido feito especialmente a partir de 2012, né, quando as obras dos autores da TMD são lançadas no Brasil, algumas pela primeira vez, a partir de 2012. Então, a partir de 2012, essas obras estão sendo assimiladas pelo Serviço Social Brasileiro, especialmente nos últimos 10 anos, a uma criação e uma produção cada vez maior no âmbito da pós-graduação de Serviço Social com a TMD. E aí, é necessário que se faça um aporte um pouquinho aqui dos detalhes da TMD, então eu vou tentar trazer alguns detalhes. Esse episódio vai ser um pouco mais curto, mas vou tentar trazer dentro desse episódio alguns detalhes sobre o que é a TMD e seus pressupostos teóricos. Veja,
Rui Mauro Marini ele foi o grande teórico da TMD, né, nessa década de 60 até a atualidade. Há, claro, outros destaques ao seu lado, como a própria Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Jaime Osório, e autores mais atuais, como Matias Lutz, que inclusive é professor de serviço social na pós-graduação lá na UFRJ. Rui Mauro ele vai lançar as grandes bases teóricas e as grandes categorias que são utilizadas na TMD, no seu livro Dialética da Dependência, que é escrito em 1973, e que vai enfocar o desenvolvimento da América Latina e suas particularidades históricas. Há em Marini, e ele fala isso no começo do livro, esse texto, Dialética da Dependência, um rigor teórico-metodológico marxista. E ele entende não um rigor como um dogma, mas um rigor explicativo, teórico-prático, para o entendimento da realidade latino-americana. Então, dessa forma, Marini entende e tenta buscar explicar os mecanismos concretos de articulação do capital a partir de elementos de modo de produção, da apropriação da riqueza privada pelo capital, da exploração da força de trabalho, da concentração, da centralização e distribuição da riqueza e da renda. Então, há uma tentativa de entender não só, grosso modo, o que é o modo de produção capitalista, mas suas particularidades a partir dos seus grandes elementos. O elemento do modo de produção, da apropriação da riqueza, mas que se faz de modo particular na América Latina. Então, assim, a TMD ela não apresenta apenas elementos comuns do modo de produção capitalista, que é um modo de produção que está presente em escala global, mas demonstra as particularidades do modo de produção capitalista dependente e de como essa dependência está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento dos países centrais. Então, nesse texto, Rui Mauro ele vai apontar como o desenvolvimento ele vai apontar como o desenvolvimento dos países centrais do modo de produção capitalista está intrinsecamente vinculado à dependência da América Latina e de outros países, como os países de África, mas debatendo especificamente a América Latina, de como a América Latina cria o desenvolvimento do capital nos países centrais. Então, o trabalho de autores da TMD, mas especialmente do Rui Mauro Marini, vai nos legar algumas categorias importantíssimas para o estudo e para a compreensão do capitalismo nas configurações próprias da América Latina. Dentre elas, a gente pode citar a superexploração da força de trabalho, a cisão do ciclo de capital, transferência de valor, subimperialismo, padrão de reprodução de capital e a dependência. São categorias que são fundamentais para compreender a dinâmica própria desse modo de produção capitalista dependente. E essas categorias não nos ajudam apenas a compreender o modo operandi da economia latino-americana, né? Mas ajuda a fazer também uma crítica da economia política latino-americana. E aí, essa crítica da economia política latino-americana e dessa dependência do capitalismo latino-americano, nos ajuda também a compreender as formas de reprodução dessa vida. Então, por isso é essencial, na minha opinião, que o serviço social faça a apropriação da TMD para compreender os modos próprios de reprodução da vida no capitalismo independente. Então, as formas como o Estado vai se desenvolver, como as políticas sociais vão se desenvolver, como as formas de regulação do trabalho e da renda e da riqueza no Brasil vão se compreender. Então, é super importante fazer a leitura dos autores da TMD e que o serviço social incorpore cada dia mais essa dinâmica de entendimento da teoria marxista da dependência. Mas, afinal de contas, qual é a compreensão de dependência que os autores da TMD vão ter? Então, a dependência ela é entendida como uma relação de subordinação própria da forma como o capital e os interesses de seus donos se internacionalizam de maneira cada vez mais integrada e diversificada. Então, eu vou até ler um trechinho aqui do texto de Rui Mauro. Ele vai falar o seguinte, é logo no começo do texto. A dependência é entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco das relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. A dependência não pode ser, portanto,
nada mais do que maior dependência, e sua superação supõe necessariamente a supressão das relações de produção nela envolvida. Então, Rui Mauro, nessa fala, ele vai trazer o seguinte: apesar do Brasil, aí utilizando aqui o Brasil como exemplo, ter tido a sua independência formal em 1822, não há um processo de soberania nacional, não há um desenvolvimento de uma soberania política, econômica e social. O desenvolvimento desse capitalismo ele vai ser determinado a partir de pressupostos das potências imperialistas. Então, o nosso desenvolvimento agrícola, industrial, vai ser determinado pelas necessidades externas. E há nessa dialética de interno e externo, porque é importante frisar esse ponto, a despeito daquilo que as noções weberianas faziam de tratar a dependência como uma particularidade endógena, a TMD vai compreender a dialética da dependência, como o próprio texto do Rui Mauro vai falar. Então, há uma dialética entre o externo e o interno. As burguesias nacionais, aliadas, subordinadas das burguesias internacionais, como diria Teotônio dos Santos, vão manter esse desenvolvimento desigual e combinado dentro dessa dinâmica interna e externa. Então, há aqui um nível de subordinação do desenvolvimento econômico e social desses países. Então, compreende-se nessa fala de Rui Mauro de que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento não são desvinculados. Não há, como nas teses anteriores, uma falta de capitalismo, mas há um desenvolvimento particular da relação de reprodução de capital, que vai ser integrado de maneira desigual ao imperialismo. Então, não há aqui, como nas outras teses, como por exemplo na tese dos partidos comunistas, não há formas pré-capitalistas que devam ser eliminadas para que um capitalismo nacional surja e que a partir daí haja um processo de revolução. Mas há uma necessidade de romper com o próprio capitalismo que está em sua forma particular de desenvolvimento integrado no mercado, na configuração internacional da divisão internacional do trabalho. Então, aqui é uma necessidade de romper com o capitalismo e, a partir dessas bases, construir uma nova forma de produção da vida e de reprodução dessa vida. Feito esse preâmbulo, há algumas categorias, como eu ressaltei, como a superexploração do trabalho, da força de trabalho, a cisão do ciclo de capital. Dentre essas categorias, vale ressaltar, em particular, uma que é muito importante para compreender a TMD, que é a superexploração da força de trabalho, que vai, aliado às outras categorias, nos ajudar a compreender a dinâmica própria do modo de produção no capitalismo dependente. A superexploração ela vai se configurar enquanto um mecanismo particular de desenvolvimento para reverter a perda de lucros na relação com a dependência com o mundo. Essa perda de lucros ela é parte da transferência de valor que ocorre no seio da produção latino-americana nesse capitalismo independente para o centro. Então, essa forma de exploração da força de trabalho, na visão do Rui Mauro e da TMD, ela não vai se operar da mesma forma que nos países centrais. Vai existir entre nós uma forma ampliada de exploração da força de trabalho, que vai ser o caráter da superexploração. E como forma de compensar a transferência de valor para o centro, essa exploração ela vai ser calcada em 3 fatores, segundo Rui Mauro. A intensificação do trabalho, a prolongação da jornada de trabalho e a expropriação de parte do trabalho, o que vai configurar um modo de produção fundado exclusivamente na maior exploração do trabalhador e não no desenvolvimento da sua capacidade produtiva. Então, Rui Mauro vai apontar que mesmo com um aumento das forças produtivas no capitalismo dependente, há um processo de intensificação dessa jornada de trabalho e da extração de mais-valia. E há também uma parte de apropriação maior dessa criação de mais-valia, fazendo com que o trabalhador seja remunerado abaixo do valor da sua força de trabalho,
que seja necessário para repor as suas condições de manutenção. Essa perda gerada, essa perda de renda, esse lucro que vai ser mandado para fora, ela é compensada através de um recurso, que é uma maior exploração do trabalhador e da força de trabalho. Então, o país dependente, né, a TMD vai apontar que a força de trabalho vai passar por uma superexploração. E essa superexploração ela também vai estar aliada a diversos outros fatores, como uma ampliação desse exército industrial de reserva, que entre nós vai ser maior, essa superpopulação relativa vai ser maior, ela vai estar aliada a uma superconcentração da renda e da terra, ela vai estar também vinculada a formas de superexploração da população negra e indígena. Então, o racismo vai ser um elemento central dessa forma de exploração e de superexploração da força de trabalho. Isso não está necessariamente nos textos de Romário Marini, mas a gente pode ampliar a TMD utilizando Clóvis Moura, Florestan Fernandes, que também vão apontar o caráter do racismo na exploração e na superexploração da força de trabalho. Então, há também processos de desenvolvimento dessa superexploração aliados ao nosso passado escravista, e isso Rui Mauro vai apontar. Assim também como outras autoras que não estão necessariamente vinculadas à TMD, como Elete Safiotti. São leituras complementares para a gente poder ampliar essa noção do capitalismo dependente e da superexploração da força de trabalho. Então, essas categorias que a TMD vai nos ofertar vão nos ajudar à compreensão dessa forma particular de desenvolvimento do capitalismo latino-americano. E esse capitalismo vai ser um capitalismo dependente, que apesar de ter nações formalmente independentes a partir do século XIX, mas que não vão ter sua soberania nacional completas. Então, a sua dinâmica política, institucional, a sua dinâmica econômico-social vai estar vinculada a uma forma de dependência aos países imperialistas, sobretudo no século XX aos Estados Unidos. Então, essa dinâmica de dependência que vai ser apontada pelos autores da TMD, ela vai ter uma particularidade e uma inovação de tamanho, assim, grau de brilhantismo na explicação daquilo que vem conformar o subdesenvolvimento, o desenvolvimento latino-americano dentro dessa esfera internacional da divisão internacional do trabalho. Então é importantíssimo que a gente se aproprie dessas leituras da TMD. Não vou aqui explicitar outras categorias, senão o vídeo ficaria muito longo e muito teórico para a gente explicitar todas as categorias que são postas pela TMD, mas é importante que a gente pelo menos compreenda um pouquinho da superexploração da força de trabalho e do que é a TMD, quais são as noções de dependência que a TMD vai trazer, para a gente tentar compreender um pouquinho dessa escola e dessa teoria marxista da dependência. Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro aqui as minhas explicações e também espero que tenham gostado desse vídeo, espero que compartilhem, deixem seu comentário falando o que acharam. Não deixem de acompanhar o nosso podcast da Virada. E em breve teremos a parte 2 desse episódio, comentando um pouco sobre a TMD e o serviço social, de como o serviço social pode se apropriar e quais são as leituras possíveis para fazer com o serviço social e a TMD. Nos vemos em breve, um abraço a todos, nos vemos nos nossos próximos episódios. Até mais.
Então, a superexploração ela vai surgir como um elemento, como um mecanismo particular desenvolvido para reverter a perda de lucros na relação da dependência com o mundo. Então, Rui Mauro ele vai notar que há uma cisão e que há uma transferência de valor das economias dependentes para as economias do centro. E há, nesse processo, um mecanismo que vai ser desenvolvido para que essa transferência de valor, que é essa transferência entre a burguesia nacional e a burguesia internacional, a burguesia dos países centrais, que vai ser um mecanismo para manter algum nível de extração de mais-valia também a nível interno e não só externo. Então, qual vai ser esse mecanismo? É a superexploração da força de trabalho. Então, nesse processo de inserção do, do capitalismo dependente ao capitalismo mundial, há algumas características, né, que precisam ser explicitadas e que já foram, de alguma forma, aqui nessa minha fala, citados, que é a utilização da força de trabalho. Essa não vai se operar da mesma forma que nos países centrais. Vai existir entre nós uma forma ampliada de exploração dessa força de trabalho, que é exatamente o caráter da superexploração, como forma de compensar a transferência de valor para o centro da exploração, e ela vai estar imbuída de três fatores. A intensificação da força do trabalho, a prolongação da jornada de trabalho e a expropriação de parte considerável do trabalho, que vai configurar um modo de produção fundado exclusivamente na maior exploração do trabalhador e não no desenvolvimento da sua capacidade produtiva. O país dependente ele vai buscar uma compreensão da perda gerada da renda pelo comércio internacional através do recurso de uma maior exploração do trabalhador. E isso é uma frase de Marini nesse texto. E como pontuamos anteriormente, essa superexploração ela vai ter um caráter especial aqui no nosso continente, por conta de uma superexploração de duas forças de trabalho que vão ser superexploradas. A força de trabalho indígena e a força de trabalho negra. Então aqui o racismo ele vai ter um papel especial nesse processo da superexploração da força de trabalho. E uma das características dessa superexploração é que a força de trabalho ela é vilipendiada de suas condições de reprodução social via dispêndio no tempo de trabalho excedente, acima do nível das populações centrais, e que vai ter uma remuneração abaixo do valor da sua força de trabalho para que reponha suas condições de manutenção. Então, há nesse processo da superexploração da força de trabalho, além da intensificação da mão de obra, além da ampliação de uma população relativa, né, que vai ser essa superpopulação relativa maior do que o comum nas franjas centrais do capitalismo,